Bom dia, bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui essa manhã em mais uma conexão das 6 para juntos buscarmos ao Senhor, termos esse momento de comunhão com Deus, dar essa primícia do nosso dia ao Senhor Jesus, e nós ficamos muito feliz por tudo quanto estamos vivendo nesses dias, já adorando a Deus. Mais de 70 dias consecutivos estamos aqui já buscando ao Senhor, clamando ao Senhor e pedindo para que o Senhor venha nos direcionar, nos guiar e fazer em nós a sua vontade e o seu propósito. Glória seja dada a Deus por tudo isso. Vamos lá. Hoje, dia 17 de março, e nós temos o nosso devocional que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, verso 33. Capítulo 6, verso 33 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que traz uma mensagem conhecida e poderosa, que diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque a verdade de Deus, a palavra de Deus, o testemunho do Espírito Santo a essa palavra em sua alma. Mas não parem antes disso, pois se o fizerem, sua fé se baseará apenas na sabedoria dos homens. E quando o homem que os ajudou a crer se for, talvez sua fé também se vá. Justamente quando você mais precisa de seu poder reconfortante. Não que ninguém domine sobre você, mas avance na corrida cristã, olhando somente para Jesus e somente para Jesus. Uau! Esse devocional de hoje fala aonde nós permitimos ou devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança. Em quem nós devemos confiar, acreditar, crer. Em quem nós devemos depositar a nossa fé. Não é em homens, não é em pessoas, porque se a nossa fé estiver em homens, quando os homens falhar, perderemos a nossa fé. Se a nossa fé estiver em pessoas, em amigos, em companheiros, quando essas pessoas falharem, certamente perderemos a nossa fé. É por isso que nós precisamos estar baseado em Cristo e os nossos olhos voltados para Cristo. Jesus vai dizer e vai ensinar os discípulos que eles precisavam buscar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar, em primícia, o reino de Deus. E o que é o reino? O governo, a direção. Buscar a orientação de Deus. Porque todas as vezes que nós buscamos o reino de Deus, quando nós nos colocamos diante desse reino, o governo de Deus, a direção de Deus vem sobre a nossa vida. E também a sua justiça. A justiça de Deus não é como a dos homens. A justiça de Deus é diferente. Deus, ele sabe
como fazer, o que fazer e quando fazer. Só que o nosso maior erro é querer comparar a Deus com o homem e com a sua justiça humana. Mas Deus, ele sempre estará acima de tudo. E ele mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, tudo o que eu vos prometi, tudo o que eu vos declarei, vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos o seu reino, o seu governo em primeiro lugar na nossa vida, todas as promessas são alcançadas. Todos os objetivos são alcançados. Tudo aquilo que está em alinhamento com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, será alcançado. É por isso que nós precisamos estar alinhados com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Porque assim, as bênçãos dele virão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pastor, então, o que Deus quer nos dizer nessa manhã? Que ele venha estar em primeiro lugar da nossa vida. Que o seu reino, que a sua justiça possa ser os norteadores da nossa caminhada, do nosso deitar, do nosso levantar diário. Que nós colocamos Deus como primícia de tudo quanto nós fizemos. Porque se ele for a nossa primícia, as bênçãos correrão atrás de nós. Nós seremos alcançados por essa tão maravilhosa graça. E seremos direcionados pelo Senhor, debaixo da sua vontade e do seu querer. Então, que nesse dia de hoje, o reino de Deus, o governo de Deus, possa começar a fazer parte do seu dia. A direção de Deus, a vontade de Deus possa começar a fazer parte do seu dia. Que nesse dia de hoje, o governo de Deus possa fazer parte da sua caminhada. E assim, a vontade dele permanecer em pé e sempre diante de você como primícias. E assim, Deus fará com que as bênçãos sejam acrescentadas sobre a sua vida. Coloque Deus como primícia. Coloque Deus diante de tudo. Coloque Deus como a direção e a bússola da sua vida. E as bênçãos chegarão em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero declarar que Deus, o seu governo, o seu reino, a sua vontade manifestará sobre a nossa vida de uma forma poderosa. E nós continuaremos nos colocando diante da sua vontade. Eu quero que nessa oração você peça: Deus, faça em mim a sua vontade. Venha o seu reino. Porque quando nós oramos, venha o seu reino, Deus nos alinha com o céu. Venha o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o ano do alinhamento. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos nos alinhando com o céu na terra, para vivermos uma vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Então peça para Ele: me alinha, Senhor, com a sua vontade. Me alinha com o seu princípio e com o seu propósito, porque é isso que eu quero vivenciar. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós rogamos pela sua graça. Pedimos para que o Senhor direcione os nossos passos, para que o Senhor direcione a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, cumprir com a tua vontade, com o teu propósito.
Senhor, eu oro para que nós possamos nos sujeitar à sua vontade, para que nós possamos nos sujeitar ao seu reino, nos sujeitar à sua direção. Senhor, eu oro para que nós possamos estar alinhados com o propósito do Senhor na terra como é no céu. Alinha-nos, ó Pai, com a sua vontade. Alinha-nos com o seu querer. Não permita que a nossa vontade seja maior do que a sua. Não permita, Senhor, que os nossos sonhos, que talvez a nossa ansiedade, Pai, ultrapasse a linha do seu propósito para as nossas vidas. Mas que nós possamos estar sujeitos a Ti. Sujeitos, Senhor, à direção que o Senhor tem nos dado. Sujeitos, Senhor, ao seu governo. Que nós possamos, ó Pai, atender a sua direção. Para que nós possamos, Senhor Deus, viver o milagre que nós estamos buscando. A bênção que nós estamos buscando, Senhor. Que nós possamos vivenciar isso, Senhor. E diante de tudo isso, Pai, sermos governados e direcionados. Pai, nós possamos quebrar com ciclos e ciclos, Pai, de repetição da mesma fase que nós estamos vivendo. Mas que nós possamos avançar por causa da sua justiça, por causa do seu poder, que nós possamos, ó Pai, avançar e alcançar a sua vontade sobre a nossa vida. Nós declaramos, nós profetizamos nessa manhã que cada vida, Senhor, será abençoada, direcionada, guiada, Pai, por Ti. Que o Senhor venha com o seu poder e nos guarde, Senhor. Faça em nós o seu querer. Faz em nós a sua vontade. É o que nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a cada um de uma forma poderosa. Deus direcione a sua vida. Como o pastor antes escreveu, sejamos governados, direcionados pela vontade e a justiça de Deus. Isso. Peça para que o Senhor te governe. Peça para que o Senhor te direcione. Peça para que o Senhor faça em você a vontade dele. Assim na terra como no céu. Senhor, nos alinhe, nos alinhe, nos alinhe. Esse é o nosso propósito. Em nome de Jesus. Hoje é dia 17 de fevereiro e a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico para fazermos a nossa leitura devocional após a live, após esse momento de oração, eu te convido a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus. E nós, no dia 17, hoje estamos fazendo a leitura de Josué, no capítulo 18, 19 e 20. Josué, capítulo 18, 19 e 20. Esse é o texto bíblico para lermos, para meditarmos e para crer que o Senhor irá nos direcionar e nos governar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, fiquem com Deus, que a paz do Senhor te acompanhe. Tenha um ótimo dia de trabalho, um dia abençoado por Deus e guiado pelo Espírito Santo. Amanhã nós estaremos aqui em mais uma Conexão das 6, buscando e adorando a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.